Você já se perguntou por quê, apesar de todos os avanços da medicina moderna, as doenças cardíacas continuam sendo a principal causa de morte em pessoas acima de 60 anos? A realidade que poucos cardiologistas discutem abertamente é que muitos pacientes estão tratando apenas os sintomas, não as causas fundamentais de suas condições cardíacas. Mas aqui está uma verdade transformadora: evidências científicas recentes revelam que certos alimentos possuem propriedades terapêuticas tão poderosas que podem não apenas desacelerar a progressão das doenças cardíacas, mas potencialmente revertê-las. Neste artigo, vamos explorar 5 alimentos específicos que estão revolucionando o tratamento das doenças cardíacas em pessoas acima dos 60 anos. Estes não são apenas alimentos comuns. São verdadeiros medicamentos naturais que trabalham sinergicamente para desobstruir artérias, reduzir inflamações, fortalecer o músculo cardíaco e restaurar a função cardiovascular. Ao final desta leitura, você terá um plano nutricional claro, eficaz e delicioso que complementa, e em alguns casos pode até reduzir, a necessidade de intervenções farmacológicas tradicionais. Fique conosco até o final, pois você descobrirá que a resposta para uma saúde cardíaca robusta na terceira idade pode não estar apenas em comprimidos e procedimentos médicos complexos, mas em alimentos simples que podem estar ao seu alcance hoje mesmo. Vamos conhecer estes 5 alimentos que estão silenciosamente transformando o panorama das doenças cardíacas em idosos pelo mundo. 1. Salmão selvagem, o restaurador cardíaco ômega 3. Quando falamos em saúde cardíaca após os 60 anos, poucos alimentos podem se comparar ao impressionante poder terapêutico do salmão selvagem. Este peixe de águas frias não é apenas uma refeição saborosa, é um complexo farmacêutico natural especificamente direcionado para restaurar e proteger o sistema cardiovascular envelhecido. O segredo do salmão selvagem está em sua extraordinária concentração de ácidos graxos ômega 3, particularmente EPA, ácido eicosapentaenoico, e DHA, ácido docosahexaenoico. Estes ácidos graxos essenciais atuam como poderosos anti-inflamatórios naturais, combatendo a inflamação crônica de baixo grau que está na raiz de praticamente todas as doenças cardíacas em idosos. Estudos publicados no Journal of the American College of Cardiology demonstraram que níveis adequados de EPA e DHA podem reduzir o risco de eventos cardiovasculares em até 25% em pacientes com histórico de doença cardíaca. O cardiologista Dr. Ricardo Almeida explica: o ômega 3 do salmão selvagem não apenas reduz inflamação nas paredes arteriais, mas também melhora significativamente a função endotelial, a capacidade das artérias de se dilatar e contrair adequadamente. Esta é uma função que tipicamente se deteriora com a idade e está diretamente ligada a infartos e AVCs. Além dos ômega 3, o salmão selvagem é uma das poucas fontes alimentares naturalmente ricas em vitamina D, um nutriente crítico para a saúde cardiovascular que mais de 80% das pessoas acima de 60 anos têm deficiência. Pesquisas recentes, publicadas no European Heart Journal, estabeleceram uma clara ligação entre deficiência de vitamina D e aumento do risco de insuficiência cardíaca, especialmente em idosos. A astaxantina, o pigmento que dá ao salmão selvagem sua característica cor rosa alaranjada, é um antioxidante excepcionalmente potente que protege as células cardíacas contra danos oxidativos. Estudos indicam que este composto pode aumentar os níveis de HDL, o colesterol bom, e reduzir a oxidação do LDL, um dos principais desencadeadores da formação de placas nas artérias. Carlos, um professor aposentado de 72 anos, compartilha sua experiência. Após meu infarto há 3 anos, além dos medicamentos prescritos, meu cardiologista enfatizou a importância de incluir salmão na minha dieta pelo menos 2 vezes por semana. Inicialmente fui cético, mas segui a recomendação. Em 18 meses, meu perfil lipídico melhorou drasticamente, meus marcadores de inflamação normalizaram, e o mais surpreendente, meu exame de imagem cardíaca mostrou uma melhora na função do ventrículo esquerdo que meu médico raramente via em pacientes da minha idade. Hoje, tomo apenas metade da medicação que me foi inicialmente prescrita.
Para obter o máximo benefício terapêutico do salmão, é importante distinguir entre salmão selvagem e de criação, aquicultura. O salmão selvagem contém tipicamente até 3 vezes mais ômega 3 e significativamente menos contaminantes ambientais do que suas contrapartes de criação. Além disso, o perfil nutricional completo do salmão selvagem inclui maiores quantidades de minerais essenciais como selênio e zinco, ambos críticos para a função cardíaca ótima. A maneira de preparo também faz diferença significativa. Métodos que preservam os óleos benéficos, como cozimento a vapor, assado em baixa temperatura ou mesmo cru, em sashimi ou ceviche de alta qualidade, maximizam os benefícios terapêuticos. Por outro lado, frituras ou grelha em temperaturas muito altas podem degradar parte dos ácidos graxos benéficos. A doutora Márcia Oliveira, nutricionista especializada em cardiologia geriátrica, recomenda, para pacientes idosos com doença cardíaca estabelecida, sugiro 2 a 3 porções de 120 gramas de salmão selvagem semanalmente, idealmente divididas ao longo da semana para manter níveis estáveis de ômega 3 na corrente sanguínea. Para aqueles preocupados com a sustentabilidade, vale a pena investigar a origem do salmão selvagem que você compra. Salmão selvagem do Alasca é geralmente considerado uma escolha sustentável, gerenciado sob rigorosos padrões de conservação. 2. Nozes e castanhas, as protetoras cardíacas ricas em nutrientes pequenas em tamanho, mas gigantes em benefícios cardíacos. Nozes, amêndoas, castanhas do Pará e outros frutos secos representam verdadeiros pacotes de nutrientes terapêuticos para o coração envelhecido. Estas pequenas maravilhas da natureza são tão eficazes para a saúde cardiovascular que o FDA, órgão regulador de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos, permitiu uma rara alegação de saúde em seus rótulos, afirmando que consumo regular pode reduzir significativamente o risco de doenças cardíacas. O que torna as nozes e castanhas tão excepcionais é sua composição nutricional única, uma combinação perfeitamente balanceada de gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas, proteínas vegetais de alta qualidade, fibras, antioxidantes, vitaminas do complexo B, minerais como magnésio e potássio, e fitoquímicos com propriedades anti-inflamatórias. Um estudo de 30 anos conduzido por Harvard, acompanhando mais de 100 mil participantes, concluiu que pessoas que consumiam nozes regularmente, pelo menos 5 porções por semana, apresentavam uma redução de 14% na mortalidade por doenças cardiovasculares. Para indivíduos acima de 60 anos com doença cardíaca já diagnosticada, os benefícios foram ainda mais pronunciados. As nozes, em particular, contêm níveis significativos de ácido alfa-linolênico, ALA, um ácido graxo ômega 3 vegetal que o corpo parcialmente converte em EPA e DHA, os mesmos ácidos graxos benéficos encontrados no salmão. Esta característica torna as nozes especialmente valiosas para idosos vegetarianos ou que não consomem peixe regularmente. As amêndoas se destacam pelo seu alto teor de vitamina E, um antioxidante que protege as células cardíacas do estresse oxidativo e ajuda a prevenir a oxidação do colesterol LDL, o primeiro passo na formação de placas ateroscleróticas. Um estudo publicado no jornal of Nutrition demonstrou que consumo diário de amêndoas resultou em significativa melhora da função endotelial em apenas 4 semanas em pacientes com doença coronariana. Já as castanhas do Pará são notáveis pelo seu extraordinário conteúdo de selênio, um mineral essencial para a função cardíaca adequada e deficiente em muitos idosos. Uma única castanha do Pará pode fornecer o valor diário recomendado deste mineral crucial que ativa enzimas antioxidantes no coração. Ana Maria, uma aposentada de 68 anos com histórico de doença coronariana, relata: quando o meu cardiologista viu meus níveis de colesterol persistentemente elevados apesar da medicação, ele sugeriu que eu incorporasse um punhado de nozes e amêndoas diariamente na minha dieta. Confesso que estava cética, como algo tão simples poderia fazer o que medicamentos poderosos não conseguiam. Mas após 4 meses, meu LDL havia caído 15 pontos e meu HDL aumentado significativamente. O mais surpreendente foi a redução nos meus marcadores de inflamação, que meu médico atribuiu diretamente às propriedades anti-inflamatórias destes alimentos.
É importante destacar que o benefício terapêutico das castanhas e nozes para o coração depende da qualidade e da forma de consumo. Aqui estão algumas diretrizes essenciais. Opte sempre por versões sem sal adicionado. Excesso de sódio pode contrariar os benefícios cardiovasculares. Consuma-as cruas ou levemente tostadas, pois calor excessivo pode degradar alguns dos ácidos graxos benéficos. Armazene em recipientes herméticos na geladeira para preservar a frescura e evitar a rancificação das gorduras saudáveis. Ative as nozes e castanhas deixando-as de molho por algumas horas antes do consumo para neutralizar os fitatos e aumentar a biodisponibilidade de minerais. Mantenha as porções controladas. Apesar de seus benefícios, são alimentos calóricos. Um punhado por dia, aproximadamente 30 gramas, é suficiente. O Dr. Paulo Mendes, cardiologista especializado em medicina preventiva, recomenda, para meus pacientes idosos com doença cardíaca, prescrevo literalmente uma dose diária de nozes e castanhas variadas. Costumo dizer que é um medicamento que não precisa de receita, não tem efeitos colaterais negativos, e ainda por cima é delicioso. Uma maneira prática de incorporá-las à dieta é preparar um mix personalizado de diferentes tipos, nozes, amêndoas, castanhas, e dividir em pequenos recipientes para consumo diário. Elas podem ser adicionadas a saladas, iogurtes, aveia, ou consumidas como um lanche nutritivo que não apenas beneficia o coração, mas também fornece energia sustentada ao longo do dia. 3. Aveia integral, a limpadora arterial que combate o colesterol. Se existe um alimento que merece o status de medicamento natural para doenças cardíacas em idosos, a aveia integral certamente está no topo da lista. Este cereal modesto, frequentemente associado apenas a cafés da manhã tradicionais, esconde propriedades terapêuticas notáveis que atuam diretamente nos mecanismos da doença cardíaca, especialmente no controle do colesterol, um dos principais fatores de risco para pessoas acima dos 60 anos. O componente mais valioso da aveia é sua fibra solúvel conhecida como beta-glucana, que possui a extraordinária capacidade de se ligar ao colesterol no sistema digestivo e removê-lo do corpo antes que seja absorvido na corrente sanguínea. Este mecanismo é tão eficaz que diversos estudos clínicos demonstraram que consumo regular de aveia pode reduzir os níveis de LDL, o colesterol ruim, em 5 a 10% em apenas 6 semanas, um resultado comparável a algumas estatinas de baixa dosagem, mas sem os efeitos colaterais. A beta-glucana não atua apenas no sistema digestivo, ao ser parcialmente fermentada pela microbiota intestinal, produz ácidos graxos de cadeia curta que viajam pela corrente sanguínea até o fígado, onde inibem a produção endógena de colesterol. Este duplo mecanismo de ação explica por que a aveia é tão eficaz na redução do colesterol elevado, mesmo em pacientes idosos que já fazem uso de medicação. O Dr. Antônio Cardoso, especialista em cardiologia geriátrica, explica: para meus pacientes acima de 60 anos com doença cardíaca estabelecida, a aveia integral não é apenas uma sugestão, é uma prescrição formal. A quantidade de evidências científicas que sustentam seus benefícios cardiovasculares é simplesmente robusta demais para ser ignorada. Vejo resultados particularmente impressionantes em pacientes que apresentam intolerância às estatinas devido a efeitos colaterais como dores musculares. Além das beta-glucanas, a aveia integral contém compostos fenólicos com potentes propriedades antioxidantes que combatem a inflamação vascular, outro fator crítico nas doenças cardíacas relacionadas à idade. Estes antioxidantes ajudam a prevenir a oxidação do colesterol LDL, o primeiro passo na formação de placas ateroscleróticas nas artérias coronárias. O magnésio e o potássio presentes na aveia integral também desempenham papéis importantes na saúde cardiovascular de idosos. O magnésio ajuda a regular o ritmo cardíaco e relaxa os vasos sanguíneos, enquanto o potássio auxilia no controle da pressão arterial, dois benefícios particularmente relevantes para pacientes com insuficiência cardíaca ou fibrilação atrial, condições comuns após os 60 anos. Roberto, um engenheiro aposentado de 75 anos com histórico de 2 stents coronarianos, compartilha: após meu segundo procedimento, meu cardiologista insistiu que eu incorporasse aveia integral no meu café da manhã diariamente. Inicialmente,
Achei que seria uma mudança pequena demais para fazer diferença real, mas os resultados foram surpreendentes. Em 3 meses, meu LDL caiu de 140 para 115 mgdl, e meu último ecocardiograma mostrou uma melhora significativa na função cardíaca geral. Hoje, considero minha tigela de aveia tão importante quanto meus medicamentos prescritos. Para obter o máximo benefício terapêutico da aveia para o coração, é importante escolher as formas menos processadas. Prefira a aveia em flocos grossos ou steel cut, cortada, a aveia instantânea. Escolha versões sem adição de açúcares, aromas artificiais ou conservantes. Prepare a aveia com água, leite vegetal ou desnatado, evitando adicionar açúcar refinado. Potencialize os benefícios adicionando frutas vermelhas, ricas em antioxidantes, nozes, ômega 3, ou canela, reguladora da glicemia. A doutora Luciana Ferreira, nutricionista especializada em cardiologia, recomenda, para pacientes com doença cardíaca estabelecida, a dose terapêutica de aveia é de aproximadamente 50 a 75 gramas de aveia integral diariamente, o que fornece cerca de 3 a 4 gramas de beta-glucanas, a quantidade associada à redução significativa do colesterol em estudos clínicos. Uma vantagem adicional da aveia para idosos com problemas cardíacos é seu índice glicêmico moderado, que ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, um fator importante considerando que muitos pacientes cardíacos também apresentam resistência à insulina ou diabetes tipo 2. A combinação de fibras solúveis e insolúveis na aveia proporciona uma liberação lenta e constante de glicose na corrente sanguínea, evitando os picos que podem estressar o sistema cardiovascular. Além do tradicional mingau matinal, a aveia pode ser incorporada de maneiras criativas na dieta, como base para panquecas integrais, adicionada às smoothies para aumentar a saciedade, usada como substituto de parte da farinha em pães caseiros, ou mesmo como ingrediente em sopas para aumentar a cremosidade sem necessidade de creme ou farinha refinada. 4. Romã, a fruta milenar que rejuvenesce artérias. Em meio à busca por tratamentos modernos para doenças cardíacas, uma das soluções mais eficazes para idosos pode estar em uma fruta cultivada há milênios, a romã. Esta fruta de cor vibrante, mencionada em textos antigos desde o Egito até a Grécia, está emergindo como uma poderosa ferramenta terapêutica para restaurar a saúde cardiovascular em pessoas acima dos 60 anos. Com resultados tão impressionantes que estão capturando a atenção da cardiologia moderna. O que torna a romã excepcional para a saúde cardíaca é sua extraordinária concentração de polifenóis, particularmente policalaginas e antocianinas, compostos com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias que superam significativamente até mesmo o vinho tinto e o chá verde. Estes polifenóis trabalham de múltiplas formas para reverter os danos ao sistema cardiovascular, começando pela proteção e restauração do endotélio, o delicado revestimento interno das artérias que frequentemente se deteriora com a idade. Um estudo clínico pioneiro publicado no American Journal of Cardiology acompanhou pacientes idosos com doença coronariana que consumiram suco de romã diariamente por 3 anos. Os resultados foram notáveis. Enquanto o grupo controle apresentou progressão natural da aterosclerose com aumento do espessamento das artérias carótidas, os participantes que consumiram romã não apenas estabilizaram a condição, alguns apresentaram redução real nas placas ateroscleróticas, um fenômeno raramente observado sem intervenções farmacológicas intensivas. A doutora Cláudia Martins, cardiologista intervencionista, explica: o que mais nos impressiona na romã é sua capacidade de melhorar todos os principais fatores de risco cardiovascular simultaneamente. Ela reduz a oxidação do LDL, aumenta a produção de óxido nítrico melhorando a vasodilatação, diminui a agregação plaquetária, e reduz a inflamação sistêmica. É como um medicamento multialvo natural. Algo extremamente valioso para pacientes idosos que frequentemente apresentam múltiplos fatores de risco interconectados. Além dos polifenóis, a romã contém níveis significativos de nitrato dietético, que o corpo converte em óxido nítrico, uma molécula crucial para a função vascular que diminui naturalmente com a idade. O óxido nítrico relaxa os vasos sanguíneos,
melhorando o fluxo sanguíneo e reduzindo carga de trabalho do coração, um benefício particularmente importante para idosos com insuficiência cardíaca ou angina. A romã também demonstra efeitos significativos na redução da pressão arterial. Um estudo com pacientes hipertensos mostrou que consumo de suco de romã por 2 semanas resultou em redução média de 5% na pressão sistólica e 5% na diastólica, um resultado modesto, mas clinicamente significativo para pacientes idosos, em quem pequenas reduções na pressão podem traduzir-se em menor risco de eventos cardiovasculares. Helena, uma administradora aposentada de 73 anos com histórico de infarto estente coronariano há 5 anos, compartilha sua experiência. Meu cardiologista sugeriu que eu incluísse romã na minha dieta como parte da minha estratégia de prevenção secundária. Comecei a consumir a fruta fresca e ocasionalmente o suco puro sem adição de açúcar, 3 vezes por semana. Após 6 meses, todos os meus marcadores inflamatórios haviam normalizado, e meu último cateterismo de controle surpreendeu toda a equipe médica. Não apenas não havia progressão da doença, mas a função endotelial das artérias havia melhorado significativamente. Meu cardiologista comentou que meus vasos respondiam como os de alguém bem mais jovem. Para obter o máximo benefício terapêutico da romã para o coração, considere estas orientações práticas. Priorize a fruta fresca quando disponível, consumindo tanto os suculentos arilos quanto o suco natural. Se optar pelo suco comercial, escolha versões 100% puras, sem adição de açúcares ou conservantes. A dose associada a benefícios cardiovasculares em estudos clínicos é de aproximadamente 240 ml de suco diariamente, ou o equivalente a meia romã fresca. Para potencializar os benefícios, combine o consumo de romã com uma dieta rica em outros alimentos anti-inflamatórios. O Dr. Fernando Oliveira, especialista em medicina preventiva cardiovascular, acrescenta: recomendo especificamente romã para meus pacientes idosos com histórico de doença cardíaca isquêmica ou progressão acelerada de aterosclerose. É uma das poucas intervenções nutricionais que demonstrou capacidade não apenas de desacelerar, mas potencialmente reverter aspectos da doença arterial coronariana estabelecida. Uma abordagem criativa para incorporar romã regularmente na dieta é preparar um molho reduzido com suco de romã para acompanhar peixes ricos em ômega 3 ou carnes magras. A romã também combina excepcionalmente bem com iogurte natural, criando uma sobremesa que une os benefícios probióticos do iogurte com os antioxidantes da fruta. Para aqueles que preferem opções quentes, o suco de romã pode ser reduzido com especiarias como canela e cravo para criar uma bebida reconfortante com propriedades anti-inflamatórias potencializadas. 5. Cúrcuma, o anti-inflamatório dourado para o coração. A humilde raiz de cúrcuma, com seu marcante tom amarelo dourado, pode ser um dos agentes terapêuticos mais poderosos para doenças cardíacas em idosos que a natureza nos oferece. Por milênios parte central da medicina ayurvédica da Índia, a cúrcuma está agora sob intensa investigação científica moderna, com resultados que confirmam seu potencial extraordinário para transformar a saúde cardiovascular em pessoas acima dos 60 anos. O componente ativo principal da cúrcuma, a curcumina, possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes excepcionais que abordam diretamente o que muitos cardiologistas agora consideram o mecanismo fundamental das doenças cardíacas: a inflamação crônica de baixo grau. Esta inflamação, que tipicamente aumenta com a idade, danifica progressivamente o endotélio vascular, promove a formação de placas ateroscleróticas e contribui para o remodelamento cardíaco adverso após eventos como infartos. Um estudo clínico publicado no jornal of Nutritional Biochemistry mostrou que pacientes idosos com doença arterial coronariana que receberam suplementos de curcumina por 8 semanas apresentaram reduções significativas nos níveis de marcadores inflamatórios circulantes, incluindo proteína C reativa, PCR, e interleucina 6, comparáveis às obtidas com medicamentos anti-inflamatórios, mas sem os efeitos colaterais associados. Além de seu potente efeito anti-inflamatório, a curcumina demonstrou capacidade de melhorar a função endotelial, a habilidade das artérias de se dilatarem adequadamente em resposta ao fluxo sanguíneo, uma função crítica que tipicamente declina com a idade e está diretamente associada ao risco de eventos cardiovasculares.
Um ensaio clínico com voluntários de 65 mais anos mostrou que a suplementação de curcumina por 12 semanas melhorou a função endotelial em nível comparável ao exercício aeróbico moderado, um achado notável considerando que muitos idosos têm limitações físicas que dificultam a prática regular de exercícios. A curcumina também demonstra efeitos anticoagulantes naturais, reduzindo a agregação plaquetária e o risco de formação de coágulos sanguíneos, uma preocupação particular para idosos com fibrilação atrial ou histórico de infarto. Estes benefícios ocorrem sem aumentar o risco de sangramentos significativos, como pode acontecer com anticoagulantes farmacêuticos potentes. O Dr. Eduardo Santos, cardiologista com foco em medicina integrativa, explica: a cúrcuma representa uma abordagem fundamentalmente diferente para doenças cardíacas em idosos. Enquanto muitos medicamentos convencionais focam em sintomas ou fatores de risco específicos como pressão alta ou colesterol, a curcumina atua nos processos inflamatórios subjacentes que promovem e perpetuam a doença cardiovascular. É uma abordagem verdadeiramente preventiva e potencialmente regenerativa. Jorge, um contador aposentado de 78 anos com histórico de 3 infartos, compartilha: após meu terceiro ataque cardíaco, além do tratamento convencional, meu novo cardiologista, que integra abordagens complementares, recomendou que eu incorporasse cúrcuma fresca na minha alimentação diária e ocasionalmente um suplemento de curcumina. Eu era cético, mas decidi tentar. 6 meses depois, meus exames mostraram redução significativa nos marcadores de inflamação, minha tolerância ao exercício havia melhorado substancialmente, e pela primeira vez em anos, não precisei aumentar minha medicação para a angina. Minha qualidade de vida melhorou significativamente. Um desafio conhecido da curcumina é sua baixa biodisponibilidade. O corpo humano a absorve e utiliza de forma muito ineficiente quando consumida isoladamente. Felizmente, este obstáculo pode ser facilmente superado com estratégias culinárias tradicionais. Combine sempre cúrcuma com uma pequena quantidade de pimenta preta. A piperina presente na pimenta pode aumentar a absorção de curcumina em até 2000%. Consuma cúrcuma com alguma gordura saudável, azeite de oliva, óleo de coco, abacate, para melhorar a absorção deste composto lipossolúvel. Aqueça levemente a cúrcuma em preparações culinárias para aumentar sua biodisponibilidade. Considere formas fermentadas de cúrcuma para maior potência e absorção. A doutora Márcia Oliveira, nutricionista especializada em nutrição cardiovascular, recomenda: para meus pacientes idosos com doença cardíaca estabelecida, sugiro incorporar aproximadamente uma colher de chá de cúrcuma fresca ralada ou em pó diariamente na alimentação, sempre com um pouco de pimenta preta e alguma gordura saudável. Para casos mais avançados, às vezes recomendo suplementos de curcumina de alta biodisponibilidade, mas sempre em coordenação com o cardiologista, especialmente para pacientes em uso de anticoagulantes ou que têm cirurgias programadas. Incorporar cúrcuma na dieta diária é surpreendentemente fácil e versátil. Além do tradicional curry, você pode adicionar cúrcuma e pimenta preta ao azeite para criar um óleo medicinal para saladas. Preparar o Golden Milk leite vegetal aquecido com cúrcuma, pimenta preta e um pouco de mel. Incorporar em sopas, ensopados e molhos. Adicionar a ovos mexidos ou omeletes. Misturar em smoothies com abacaxi ou manga. A bromelina da fruta também potencializa a absorção da curcumina, integrando os 5 alimentos em sua rotina cardíaca diária. Agora que exploramos os 5 superalimentos capazes de transformar a saúde cardíaca após os 60 anos, surge a questão prática: como integrá-los efetivamente em sua rotina diária? A boa notícia é que estes alimentos são versáteis e complementares, permitindo combinações que não apenas potencializam seus benefícios terapêuticos, mas também criam refeições deliciosas e satisfatórias. Uma abordagem estratégica seria distribuí-los ao longo do dia, criando o que cardiologistas integrativas chamam de escudo cardíaco nutricional contínuo. Aqui está um exemplo de como estruturar uma rotina alimentar cardioproteta. Café da manhã: uma tigela de aveia integral preparada com leite dourado, bebida à base de leite vegetal com cúrcuma e pimenta preta, finalizada com um punhado de nozes e amêndoas picadas. Lanche da manhã:
um iogurte natural com arilos de romã fresca e uma pitada de canela, que também possui propriedades cardiovasculares benéficas. Almoço, uma porção generosa de salmão selvagem assado com ervas, acompanhado de vegetais coloridos refogados com azeite, alho e cúrcuma. Lanche da tarde, um punhado pequeno de mix de castanhas não salgadas, acompanhado de uma xícara de chá verde, outro poderoso antioxidante para o coração. Jantar, uma sopa nutritiva de legumes e grãos integrais, temperada com cúrcuma, pimenta preta e finalizada com um fio de azeite extra virgem. Antes de dormir, opcional, uma pequena taça de suco de romã puro, 100 ml, ou um Golden Milk morno para propriedades anti-inflamatórias durante o período de reparação noturna do corpo. O Dr. Maurício Rocha, cardiologista especializado em prevenção secundária, enfatiza: para pacientes que já tiveram eventos cardíacos, recomendo firmemente a incorporação sistemática destes 5 alimentos. Não se trata apenas de comer melhor, mas de uma intervenção terapêutica estruturada com alvos específicos: redução da inflamação vascular, melhora da função endotelial, otimização do perfil lipídico e redução do estresse oxidativo. Observamos resultados impressionantes quando estes alimentos são consumidos regularmente, muitas vezes permitindo reduções significativas na medicação sob supervisão adequada. É importante ressaltar que, embora estes alimentos tenham propriedades medicamentosas, eles funcionam melhor como parte de uma abordagem integrada que inclui eliminação ou significativa redução de alimentos inflamatórios, açúcares refinados, farinha branca, óleos vegetais processados, alimentos ultraprocessados, atividade física regular adaptada às capacidades individuais, gerenciamento adequado do estresse, técnicas de respiração, meditação, yoga, sono de qualidade, fundamental para a reparação cardíaca, continuidade do acompanhamento médico e adesão à medicação prescrita. Teresa, uma advogada aposentada de 67 anos que implementou estes 5 superalimentos após um diagnóstico de doença arterial coronariana, compartilha: o que mais me surpreendeu não foi apenas a melhora nos meus exames cardíacos, mas como estes alimentos afetaram positivamente outros aspectos da minha saúde. Minha energia aumentou, meu sono melhorou, minhas dores artríticas diminuíram, e minha clareza mental é notavelmente melhor. É como se, ao cuidar do coração, todo o corpo se beneficiasse. Hoje vejo estas escolhas alimentares não como uma restrição da doença, mas como um presente para minha longevidade e qualidade de vida. Conclusão: seu coração pode se renovar em qualquer idade ao concluirmos nossa jornada pelos 5 superalimentos que podem transformar a saúde cardíaca após os 60 anos. É fundamental reconhecer uma verdade revolucionária que está emergindo na cardiologia moderna: o coração humano possui uma notável capacidade de regeneração e recuperação, mesmo nas décadas mais avançadas da vida. Contrariando a crença antiga de que danos cardíacos são irreversíveis e que doenças cardiovasculares só progridem em uma direção, a ciência moderna está demonstrando que, com as intervenções nutricionais corretas, muitos aspectos da doença cardíaca podem ser estabilizados, melhorados e, em alguns casos, parcialmente revertidos. O salmão selvagem, as nozes e castanhas, a aveia integral, a romã e a cúrcuma não são apenas alimentos saudáveis, são agentes terapêuticos poderosos que oferecem suporte ao seu coração através de mecanismos biologicamente sofisticados, combatendo a inflamação vascular, melhorando a função endotelial, otimizando perfis lipídicos, reduzindo o estresse oxidativo e suportando a integridade estrutural do miocárdio. O que torna esta abordagem particularmente valiosa para pessoas acima dos 60 anos é que ela funciona em sincronia com os sistemas naturais do corpo, sem os efeitos colaterais frequentemente associados a intervenções farmacológicas intensivas. Além disso, os benefícios se estendem muito além do coração, melhorando simultaneamente função cognitiva, saúde imunológica, metabolismo e vitalidade geral. Como observa o Dr. Roberto Almeida, cardiologista e pesquisador em medicina do estilo de vida, o que descobrimos sobre nutrição e saúde cardíaca nos últimos 15 anos está reescrevendo nossa compreensão sobre envelhecimento cardiovascular.
Não é exagero dizer que muitos pacientes estão obtendo através da alimentação estratégica benefícios comparáveis a alguns dos nossos medicamentos mais avançados, com o bônus de efeitos colaterais positivos ao invés de adversos. Lembre-se de que a jornada para um coração mais saudável não exige perfeição, mas consistência. Pequenas mudanças sustentáveis, implementadas diariamente, podem resultar em transformações significativas ao longo do tempo. Comece incorporando um ou dois destes superalimentos e gradualmente expanda seu repertório à medida que novas rotinas se estabelecem. E talvez o mais importante, nunca é tarde demais para começar. Seja você um recém-diagnosticado com doença cardíaca ou alguém lidando com complicações cardiovasculares há décadas, o corpo mantém sua notável capacidade de responder positivamente à nutrição adequada em qualquer idade. A mensagem final é de esperança e empoderamento. Seu coração, o órgão que bateu fielmente por 6 décadas ou mais, merece o melhor suporte nutricional possível para continuar servindo bem pelos anos que virão. Através destes 5 superalimentos, você oferece não apenas nutrientes, mas uma verdadeira medicina natural que pode ajudar seu coração a se regenerar, fortalecer e prosperar, permitindo que você desfrute plenamente das próximas fases da vida. Qual destes superalimentos você planeja incorporar primeiro em sua rotina? Compartilhe sua experiência ou dúvidas nos comentários abaixo. Sua jornada pode inspirar outros a darem os primeiros passos em direção a um coração mais saudável após os 60.